protesto e tumulto no centro do Rio de Janeiro. Manifestação de servidores em frente à Assembleia Legislativa tem conflito com a PM e ônibus incendiados. O crime do Papai Noel. 15 anos depois, empresário vai a julgamento em São Paulo, acusado de mandar matar a própria filha. Chuva derruba muro de faculdade de medicina e fere alunos que participavam de uma festa. Família é achada morta dentro de casa em Porto Alegre e polícia suspeita de crime passional. A justiça bloqueia R$1 milhão do banqueiro José Safra, acusado de tentar subornar funcionários da Receita Federal. Ministro Gilmar Mendes pede vistas e interrompe julgamento sobre réu na linha sucessória da presidência. Israel expulsa colonos judeus ilegais da Cisjordânia. Rio Juruá sobe mais de 14 metros e afeta 2.500 pessoas no Acre. Um burro dentro de um carro. Animal furtado no interior do Ceará seria levado para Fortaleza. Bebês a bordo. A cantora Beyoncé anuncia gravidez de gêmeos. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A chuva de hoje à tarde em São Paulo provocou alagamentos e deixou dezenas de feridos. 41 estudantes de medicina se machucaram depois que a enxurrada derrubou um muro e destruiu parte de uma quadra esportiva na zona leste da cidade. Funcionários públicos entraram em confronto com a polícia na reabertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Rio. Os servidores protestavam contra as medidas de austeridade do governo do estado. 4 policiais foram afastados pela Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, acusados de agredir um homem, o filho adolescente com um bebê no colo e um jovem. As agressões foram gravadas. O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, foi eleito agora há pouco presidente do Senado. Ele teve 61 votos contra 10 do outro candidato, o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso. A reportagem completa você vai ver ainda nesta edição. O corpo da mulher que foi atropelada pelo marido em Jundiaí, no interior de São Paulo, será enterrado no Rio Grande do Norte. Ela pensava em abandonar o relacionamento marcado por brigas e agressões. Uma família foi encontrada morta dentro de casa na zona sul de Porto Alegre. A polícia suspeita de que o pai matou a mulher e as filhas a facadas e cometeu suicídio. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Uma advogada morreu e outras 2 mulheres ficaram feridas ao cair de um ônibus durante um assalto em Belo Horizonte. A Secretaria da Segurança do Rio Grande do Sul abriu uma sindicância para apurar a conduta dos policiais que deixaram 2 presos dormirem na calçada de uma delegacia algemados ao corrimão. O caso foi em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Começou hoje em São Paulo o julgamento de um homem acusado de mandar matar a filha há 15 anos. Na época, o caso ficou conhecido como o crime do Papai Noel, porque o assassino estava fantasiado. A jovem levou 3 tiros, mas sobreviveu. A seguir, Eunício Oliveira é o novo presidente do Senado. Com as restrições impostas pelo presidente Trump, brasileiros têm dificuldade para conseguir visto de entrada nos Estados Unidos. Estrela da música, Beyoncé está grávida de gêmeos. É já já. Depois dos 2 anos do PMDBista Renan Calheiros à frente do Senado, foi eleito hoje o sucessor dele. Quem acompanha esse assunto é o repórter Galton Sé. Boa noite, Galton. Na verdade, o resultado foi de acordo com o que já era esperado. Na Câmara, o novo presidente será eleito amanhã para um mandato de 2 anos. 6 deputados disputam o comando da Câmara. O novo relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal poderá ser conhecido amanhã. A abertura do ano judiciário foi marcada por uma homenagem ao ministro Teori Zavascki. Bem, voltamos a Brasília ao vivo, agora com Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Kennedy, já era esperada essa vitória do senador Eunício Oliveira, que obteve 61 votos. Agora, nem houve candidato dos partidos de oposição ao governo Temer. O que significa esse placar de hoje no Senado? Obrigada, Kennedy. A Justiça Federal de Brasília determinou o bloqueio de bens do banqueiro Joseph Safra em até R$1 milhão.
O banqueiro é suspeito de negociar suborno a servidores do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para favorecer uma de suas empresas. Safra é o segundo homem mais rico do Brasil, segundo a revista Forbes. Veja em instantes, estrela Beyoncé revela a gravidez de gêmeos. Brasileiros têm mais dificuldade para obter visto de entrada nos Estados Unidos. Parlamento aprova a saída do Reino Unido da União Europeia. E a versão UFC da Campus Party com a batalha de robôs. Não perca, é já já. O decreto assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que barrou a entrada de imigrantes de 7 países de maioria muçulmana, tem reflexos também no Brasil. As regras para conseguir o visto norte-americano estão mais rigorosas. O segundo maior massacre dentro do sistema penitenciário do Brasil completou hoje um mês. No dia 1º de janeiro, mais de 60 presos foram assassinados em 3 cadeias de Manaus. Homens da Força Nacional e também do Exército reforçaram a segurança, mas os detentos continuam com acesso a drogas e celulares. O parlamento britânico aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia. A primeira-ministra Theresa May deverá dar início ao processo conhecido como Brexit no início de março. E começou hoje a retirada de judeus de um assentamento ilegal na Cisjordânia. Houve confronto. O Senado americano confirmou há pouco o nome de Rex Tillerson, o ex-presidente de uma petrolífera, para ser o chefe da diplomacia do país. E as indicações de secretários para o governo de Donald Trump viraram uma batalha. O rio Juruá transbordou e inundou o Cruzeiro do Sul, no Acre. Um pescador foi arrastado e morreu afogado. A batalha de robôs é um dos destaques da 10ª edição da Campus Party, em São Paulo. A Feira de Tecnologia e Inovação conta também com um computador da turma do Chaves. Fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.